ápice como o ponto focal sobre o caráter de Deus, como refletido em sua lei, né? E é interessante que Satanás disse no início que as reivindicações de Deus em relação à sua lei eram desnecessárias. Ele vai contestar isso. E quando você observa ali, por exemplo, o Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, ele vai dizer exatamente isso. O texto diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você percebe que a ira do diabo era exatamente contra aqueles que guardam a lei. Então é isso que ele vai contestar a princípio ali. Quando a gente observa a questão ali do grande conflito, alguns supõem ou imaginam que o grande conflito ele teve início aqui na Terra, mas na realidade esse grande conflito ele teve o seu início ali no céu, exatamente na capital do universo há muito tempo atrás, por onde que Deus havia criado. Então, Deus havia criado os anjos ali em três categorias. Existem anjos que têm duas asas, existem os querubins, que são anjos que têm quatro asas, o livro do profeta Ezequiel menciona isso. Existe também os serafins. Quando você observa o livro do profeta Isaías, capítulo 6, apresenta ali os serafins, que são anjos que contêm seis asas. Dentre essa categoria de anjos, Deus criou um anjo especial que a Bíblia revela algumas características desse anjo. Por exemplo, quando a gente vai ali no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versos 12 até o versículo 15. Então, esse livro muito antigo fala um pouco a respeito desse conflito, como ele iniciou. E no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 12 até o versículo 15, vem falando a respeito desse anjo aí. Ezequiel, depois do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, nós vamos ler versículo 12 até o versículo 15 aqui. Aí você percebe que fala sobre a lamentação do rei de Tiro. Na verdade, é que uma referência à perversidade desse rei, um tipo, na verdade, de Satanás aqui. E o texto fala assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o semente da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas que cobriam o sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro que fizeram os engastes, os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Uma outra tradução, a Bíblia Revista e Corrigida, fala sobre a obra dos teus tambores, e pífaros estavam em ti, mostrando ali dentro desse texto, dentro dessa tradução, que ele era regente do coro angelical e todos os anjos se deleitavam em seguir as suas ordens. Ele era amado ali, respeitado por todos os anjos. Aí o texto apresenta aqui no versículo 14, mencionando que ele era um querubim, e ungido, um querubim cobridor, e a expressão usada aqui, estabeleci, permanecer no Monte Santo de Deus, no livro das pedras andadas. Isso indica que a transgressão, a rebelião, o pecado, ele vai surgir no céu. O texto fala aqui no paraíso, e a expressão usada no santuário. Quando a gente estuda sobre a doutrina do santuário, a gente vai entender que a grande controvérsia entre o bem e o mal, ela vai começar no santuário. No versículo 15, fala que tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permaneci no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andadas. E é interessante que alguns acham que ficam assim, imaginando como é que o diabo surgiu. E Deus criou o diabo. O texto apresenta que Deus criou um anjo, e era o querubim. E a expressão usada menciona que ele era perfeito em todos os caminhos desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade. O pecado, então, a transgressão da lei. E é interessante que, quando usa a expressão perfeito, essa perfeição, ela incluía, inclusive, a possibilidade de pecar. Então, é inimaginável a gente imaginar que no céu, no lugar perfeito, possa ter surgido o mal, possa ter surgido o pecado. A resposta é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E o simples fato desse anjo ter se rebelado contra o Senhor mostra que ele tinha liberdade para isso. E a expressão usada aí no texto, perfeito era em todos os seus caminhos desde o dia que fosse criado. Deus criou um anjo perfeito, né?
E a perfeição incluía aquilo que eu mencionei, a possibilidade de pecar. Isso indica que a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, é uma bênção vinda da parte de Deus. Mas há um risco muito grande também, que as más escolhas que o ser humano faz por conta da liberdade de escolha, ele pode incorrer na falta de amor, não amar mais, e pode incorrer, inclusive, na rebelião, quando a gente observa dentro do contexto do texto apresentado aqui. A Bíblia apresenta o mal, ou então a transgressão da lei, o pecado, como sendo aqui um mistério. Mas quando você observa o versículo 16 até o versículo 19, você vai perceber que a Bíblia traz algumas características de como foi que isso ocorreu aos poucos. Então, você pega o verso 16, por exemplo, diz assim que na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Se usa a expressão pecaste, Deus havia estabelecido leis fixas e físicas pela qual deve reger o universo. Se não houvesse lei desde o princípio para reger todo o universo seria um caos. Assim como havia leis fixas, que essas leis fixas devem reger o universo e toda a natureza aí, a mesma semelhança Deus estabeleceu também leis morais. Ou então, a gente pode usar aqui aspectos morais, que devem refletir o caráter também e o amor de Deus. E o simples fato de o texto mencionar que ele peca, pecaste, o termo, a expressão pecar, significa transgredir a lei de Deus. Quando você vai ali no Evangelho de João, no Evangelho, nas cartas de João, na primeira carta, capítulo 3, verso 4, fala que todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E quando a expressão usa pecaste, isso indica que havia uma lei estabelecida por Deus desde o princípio. Se nós observarmos, por exemplo, o livro dos Salmos, no capítulo 111, nós vamos entender que a lei de Deus sempre existiu. Pelo menos os princípios da lei de Deus sempre existiram. Vamos pegar aqui o livro dos Salmos, capítulo 11, você pode acompanhar na sua Bíblia, capítulo 111, e vamos ver aqui o versículo 7 e o versículo 8. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Tem tradução não fala preceito, tem tradução que fala fiéis todos os seus mandamentos. Né? O versículo 8 estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. O texto apresenta que a lei de Deus, os mandamentos de Deus sempre existiram, e menciona no finalzinho do texto que são instituídos em fidelidade e também em retidão. Então, quando a expressão usada aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, no verso 16, apresenta aqui que ele pecou, transgrediu a lei. Então, havia uma lei estabelecida por Deus. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. No versículo 17, fala um pouco a respeito de como foi que, aos poucos, o diabo acaba tirando, na verdade, Lúcifer, que quer dizer um anjo de luz, acaba tirando o enfoque de Deus e concentrando o enfoque em si mesmo. Aí no versículo 17 fala que ele levou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia cinzas sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Dentro de todo o contexto desse capítulo, você apresenta três expressões usadas aqui no texto. Menciona que ele vai perecer, menciona que ele vai ser destruído, e no versículo 19, no final do verso, apresenta que jamais subsistirá, deixará de fato de existir. Então a gente entende dentro desse texto que havia uma lei estabelecida por Deus, e a Bíblia apresenta que Lúcifer vai rebelar-se contra o governo, contra essa lei de Deus que foi estabelecida anteriormente por Deus, que tinha aspectos morais aqui que deveria reger o universo.
Se nós olharmos, por exemplo, ali em 1 João capítulo 3, versículo 15, nas cartas de João, capítulo 3, verso 15, algo interessante aí. O texto diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em ti. Por que eu estou citando esse texto? Porque quando nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, o texto diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, que ele é mentiroso, pai da mentira. Quando a gente observa esse texto, nós percebemos, dentro desse contexto, que Satanás ele foi homicida desde o princípio. E quando usa o termo homicida, dentro do contexto da lei de Deus, você tem aí os princípios que haviam sido estabelecidos por Deus. E quando você analisa dentro do contexto do conflito, quando ele começa, quando ele inicia, você vai perceber que Satanás não tirou a vida de ninguém no céu. Porque o texto apresenta que ele foi homicida desde o princípio. Aí, quando você vê Jesus falando sobre a lei, ele fala assim: o vítico de aos antigos não matarás, em verdade vos digo que qualquer que encolerizar contra o seu irmão, ou disser a seu irmão raca, tolo ou louco, tornou-se o réu do fogo do inferno. Aí você percebe que o ódio e a inveja são sentimentos que levam a pessoa a cometer homicídio. É por isso que esse texto apresenta que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, desde o princípio, desde o começo, ele vem denegrindo e vem, então, aqui falando mentira a respeito do caráter de Deus, e dessa forma ele conseguiu conquistar uma terça parte das estrelas do céu, revelado no texto sagrado aí, né? Então, quando você observa lá no Apocalipse, capítulo 12, a gente vai entender que ele arrasta após si uma terça parte dos anjos. E você poderia perguntar assim: escuta, como é que, num lugar perfeito, onde todos os anjos que haviam sido criados por Deus eram perfeitos e superiores ao ser humano, muito inteligentes, puderam cair aqui na mentira do diabo? Como é que ele conseguiu seduzir? Uma pergunta que fica aqui para a gente: como é que ele conseguiu seduzir uma terça parte de anjos? Não é? A Bíblia apresenta que a quantidade de anjos são inumeráveis, para milhões, milhões, miríades, é a expressão usada no texto. E como é que ele conseguiu seduzir? Bom, a gente precisa entender que, primeiro, os anjos de Deus nunca haviam ouvido sobre a mentira. A mentira era algo, assim, estranho para eles. Há outro aspecto também, sofisma. Sofisma é verdade misturado com mentira. Então, a princípio, o diabo falou que Deus era déspota e que exercia poder tirano e arbitrário. E aí, outra pergunta que a gente podia mencionar: Deus não poderia ter destruído esse anjo assim que ele rebelou? Deus não poderia ter cortado o mal pela raiz, e aí o ser humano não estaria nessa situação? Se Deus fizesse isso, será que teria resolvido o problema? Se Deus tivesse destruído, então, vaporizado Lúcifer, assim que ele rebelou-se contra Deus, os anjos do Senhor deveriam servi-lo a Deus por amor ou por medo? Né? Então, é uma reflexão que fica para cada um de nós também ali. Agora, será que o diabo conseguiu esconder os seus verdadeiros propósitos, o seu verdadeiro intuito? Quando a gente vai, por exemplo, para o livro do profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 15, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Será que podemos esconder algo do Senhor? O diabo conseguiu esconder o seu verdadeiro objetivo, o seu verdadeiro intento. Mal sabiam os anjos que, dentro desse contexto, dentro daquilo que deveria ocorrer para o futuro, logo após a sua expulsão ali do céu, ele planejaria não apenas a tortura do Filho de Deus, mas também a sua morte em uma cruz terrível ali, que era um instrumento de tortura. Se nós... E há uma coisa interessante também, que
e eu havia mencionado aqui, porque crianças sofrem, por exemplo, nas guerras dos adultos, por que existe tanta dor e sofrimento, né? E a gente analisando o texto aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 30, a gente vai perceber também que o Senhor não poderia ter cortado a raiz, o mal, ou a raiz a princípio lá, né? O mal pela raiz ali. A Bíblia fala ali na parábola do trigo e do joio que um crescimento era necessário a fim de que a planta pudesse mostrar a sua verdadeira natureza. Se nós pegarmos, então, Mateus capítulo 13, versículo 30, o texto diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, o texto apresenta que um crescimento era necessário a fim de que a planta deva, então, apresentar ali a sua verdadeira natureza. Então, o mal precisava seguir o seu curso normal, a fim de que Lúcio pudesse revelar o seu verdadeiro caráter. Quando ele foi destruído, fosse destruído, ninguém poderia alegar aí que Deus não é amor, né? Se nós, quando a gente observa todo o contexto aí, qual era o próximo passo? E analisando toda essa rebelião, quando ele se rebela de maneira aberta, ele não podia permitir que eles permanecessem por mais tempo lá. Mas há um outro aspecto interessante, que Lúcifer e seus anjos, seus seguidores, não sairiam dali de maneira pacífica, de maneira voluntária. O próximo passo agora é a guerra, é uma batalha. E essa batalha é vista no livro do Apocalipse. E aí você imagina, assim, na sua mente, como pode um lugar perfeito, onde havia uma atmosfera perfeita, que Deus havia preparado a fim de que os anjos de Deus pudessem amar e adorar. Existia agora uma batalha, uma guerra no céu. A Bíblia não fala os instrumentos usados ali, espada flamejante, se foi... Houve uma guerra, a guerra era física, a guerra era também ali espiritual. Então, você pega capítulo 12, verso 7, fala assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso do grande dragão, a antiga serpente. Aí se percebe aqui que outros títulos é dado, então, a Lúcifer, que é um anjo de luz. Então, é o mesmo ser. O termo Lúcifer é uma expressão hebraica que significa anjo de luz ou portador da luz. Havia sido criado com o objetivo de difundir a luz entre os outros anjos. Também apresenta agora que ele recebe outros títulos, como o diabo, Satanás, o adversário, e assim por diante. São títulos que foram dados a ele após a rebelião. E a gente observa que existem alguns teólogos que até mencionam, falam sobre isso, que a criação do novo mundo aqui do nosso planeta Terra, a vida que é criada aqui no planeta Terra, tinha um objetivo de preencher a falta dos anjos que rebelaram-se contra o Senhor. Então, alguns teólogos seguem essa mesma linha e acreditam, de fato, que a criação do ser humano e da raça humana, o objetivo era preencher essa brecha, essa falha, com essa falta dos anjos que rebelaram contra o Senhor ali no céu. Então, o Senhor começa, houve um intervalo. Nós precisamos entender o seguinte: tem uma novela chamada Gênesis que fala da teoria do intervalo. Então, o que eles acreditam? Eles acreditam, o primeiro é mostrado na novela, que houve dois intervalos da criação. Um intervalo da criação em que Deus havia criado os dinossauros. E um outro intervalo após a destruição dos dinossauros, quando Satanás foi expulso aqui para a Terra. E essa expulsão de Satanás, que caiu como um raio aqui na Terra, ele provocou aqui a extinção dos dinossauros. E a Bíblia não mostra isso. O que a palavra de Deus apresenta, que ele foi expulso para a terra, os seus anjos foram expulsos com ele, e houve um intervalo, houve um espaço aqui, e esse intervalo, esse espaço, houve a criação aqui do homem. Mas você observa que o texto apresenta em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e verso 31, que fala: no princípio Deus dos céus da terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. A terra tirada de onde? Da água.
No verso 31, o irmão Rogério já estudou sobre isso, a gente não vai ler todos os textos. No versículo 31 do capítulo 1 apresenta que Deus termina a sua obra e fala que a expressão usada fala que era eis que era muito bom, né? No versículo aí 31, e houve tarde e amanhã, o sexto dia, Deus havia então concluído a sua obra. No capítulo 2, no verso 7, é apresentado aqui a criação do homem, e a expressão usada é que o homem foi feito alma vivente. Então, a alma é o resultado da soma de dois elementos, o pó da terra mais o sopro de vida, o sopro vital, o fôlego de vida, e como resultado se tem aí a alma viva, a alma vivente tornou-se alma viva. Eu tenho aqui umas 7 ou 8 traduções de Bíblia diferentes. Nenhuma dessas Bíblias ensina que o homem possui o que tem alma dentro de si. Todas essas traduções ensinam, de fato, que o homem foi feito, tornou-se ou passou a ser. Todos os verbos usados aí não ensinam que o homem tem uma alma dentro de si. No versículo 16, verso 17, Deus precisava testar a fidelidade e o amor do homem. E o teste de fidelidade e de amor foi apresentado através de uma árvore que ficava no meio do jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira profecia condicional é o capítulo 2, verso 16, verso 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebam que essa primeira profecia é condicional, ou seja, a imortalidade da alma dependia do quê? Da obediência. A obediência às leis que Deus havia estabelecido desde o princípio. Né? Então, o princípio da lei está estabelecido aqui desde o princípio. Então, a morte é uma consequência do quê? Da desobediência. Quando você vai, por exemplo, eu volto aqui já já. Deixa eu tentar ser mais sucinto aqui, que os irmãos podem, os amigos podem fazer perguntas, né? Se nós pegarmos o livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, fala assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O texto de Romanos fala que o pecado entrou por um homem, e por um homem veio a morte. E a morte passou a todos. Então, é muito comum a gente chegar no velório e as pessoas dizerem assim: olha, Deus quis assim. Outros dizerem ainda assim: olha, Deus levou. Outros ainda dizerem: um amigo, o irmão Leonino faleceu, um amigo ficou sabendo e perguntou se eu conhecia. Eu falei: sim, conhecia. E não falar o nome, ele mencionou que o irmão Leonino já estava na glória. Eu falei: a gente vai conversar sobre isso depois, porque para estar na glória precisa haver o quê? A volta de Jesus, a ressurreição e o arrebatamento. Aí sim. O que o texto apresenta é que a morte deveria ser uma consequência do que? Da desobediência. Verso 16, verso 17. E aí, quando a gente vai para o capítulo 3, verso 1, apresenta agora o grande conflito sendo apresentado. Agora, e sendo transferido do planeta, do céu para a terra agora. Se tem então um tempo. Então, o conflito ele ocorre antes da criação do homem. Quando o homem foi criado, o conflito já havia sido estabelecido. Pelo menos entre Deus e os seus anjos. Entre Satanás e seus anjos e Deus, Miguel e seus anjos. Esse conflito é transferido para a terra. Quando ele é transferido para a terra, Satanás ficou observando o momento que Deus vai criar o homem, criar a mulher, tal, certinho. Aí ele, como se fosse uma criança mal criada, para tentar arruinar todo o quadro da criação. Quando você olha Gênesis 3,15, você percebe uma promessa após ali a queda, após a transgressão. E essa promessa, no capítulo 3, verso 15, é nos apresentado uma promessa que a semente da mulher deveria pisar a cabeça da serpente. Eu estou adiantando só um pouquinho aqui, mas eu volto aqui em Gênesis 3:1. Aí que Satanás viu essa promessa, ele percebeu que o Filho de Deus um dia se tornaria homem e deveria lutar no terreno que agora pertencia a ele, porque após a transgressão ali do homem e da mulher, que era o representante do planeta Terra, ele deveria perder o domínio para Satanás. E Satanás sabia disso então. Então, Jesus viria como ser humano
deveria lutar aqui no domínio, que agora quem deveria exercer o domínio era Satanás, porque tudo isso havia sido entregue. Quando você observa, por exemplo, ali no deserto da tentação, você vai perceber que lá no deserto, na última tentação, Satanás fala assim, olha, tudo isso eu vou te dar, né? Porque tudo isso me foi entregue. Quando é que foi entregue? Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram o Senhor, entrega o domínio do planeta para Satanás, então. Então, capítulo 3, versos 1, diz assim, mas a serpente mais sagaz, né? Sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Né? O primeiro aspecto, o homem havia sido criado à imagem e semelhança, os animais não. Então, a questão aqui de imagem e semelhança, o homem trazia essa imagem. Então, havia atributos comunicáveis que Deus havia comunicado ao ser humano, como o poder da fala, imagem e semelhança, dimensão física. Então, o primeiro homem que havia saído das mãos do Criador, ele tinha estatura elevada, simetria perfeita, o rosto trazia a rubra coloração da saúde, as afeições eram puras, os apetites e as paixões estavam completamente sob o domínio da mente. Não temos a capacidade que Adão tinha de resistir ao mal. Havia saído das mãos do Criador. A capacidade intelectual e espiritual ali de Adão era muito mais elevada que nossa, né? E de Satanás muito mais ainda, porque Satanás não tinha um tentador, mas ele tinha que lutar contra si mesmo, contra eu, que é um dos inimigos mais piores que nós conhecemos aí. Serpente. A serpente mais sagaz que as animais, quer dizer, animais irracionais que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher, a serpente não fala. Né? E verso 2, respondeu a mulher. Então a serpente fala, foi assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Deus não disse isso. O que Deus havia dado? De todas as árvores do jardim, podeis comer livremente, exceto uma. Havia apenas uma restrição. Né? É muito fácil, é muito mais fácil restringir dizendo não, do que simplesmente levantar uma plaquinha em cada ave dizendo essa aqui pode, essa também pode, aquela também pode. Havia apenas uma que não podia, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Dessa não podia. Aí o diabo, através da serpente, você tem a primeira sessão mediúnica, aqui no capítulo 3, fala agora através da serpente, não é? Aqui no versículo 1, e a mulher então responde, do fruto das aves do jardim podemos comer. No versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não falou que não era para tocar. É certo, não deveria nem se aproximar, de fato. Mas você percebe que Satanás ele vai, então, aqui misturando a verdade com mentira, e essa mistura da verdade com mentira é muito fácil, é muito mais fácil, então, enganar. Quando você vai nas cartas do apóstolo Paulo, o texto ensina lá que Adão não foi enganada, mas Eva, sendo enganada ou sendo seduzida, caiu em tentação. E às vezes a gente conversa um pouquinho a respeito disso. Vamos supor que apenas Eva tivesse pecado, né? Então, se apenas Eva tivesse pecado, é certeza que a raça humana não deveria estar incorrendo na situação que a gente vive hoje. Certamente Deus poderia ter preparado uma outra mulher, um outro meio deveria ter sido tomado ali, a fim de que Eva pudesse ter uma outra companheira, um outro aspecto poderia ter sido realizado por Deus ali. Aí no verso 4, fala assim, então, certamente, a serpente, desculpa, disse a mulher, certo, não morrereis. O que o Senhor mencionou ali no capítulo 2, versos 16 a 7. Que a imortalidade do ser humano, a vida eterna era a condição. Fora era a obediência, a condição era a obediência. E Satanás falou assim, é certo, não morrereis. Quem foi que disse que a alma morre? Foi Deus. Se o homem foi feito alma, vivente, né? A morte da alma é a consequência do quê? Da desobediência. Quem disse que a alma não morre, que a alma é imortal? É o diabo, no versículo 4. Então, essa crença da imortalidade da alma era pregada desde onde? Desde o Jardim do Éden. E por incrível que pareça, a gente ouve isso em púlpitos. Hoje existem pregadores que, pelo fato de não conhecer essa questão, ensinam que a alma é imortal. Né? Aí você vai para o texto, havia presente que quem ensinou isso no passado, a princípio, o diabo é certo que não morrereis. O texto apresenta que Eva teve um tentador,
A Bíblia apresenta, estou aqui resumindo, mencionando que Eva acaba, então, apresentando o fruto comido para o seu esposo. Quando você observa, você vai perceber que Adão comete o pecado voluntário, Eva comete o pecado involuntário. E aí, no versículo 10, apresenta aqui que o Senhor, todo dia na viração do dia, descia no jardim do Éden e conversava com Adão e Eva, como nós estamos conversando aqui, viva voz. Mas Deus veio no dia marcado e, infelizmente, tudo isso mudou. E a Bíblia apresenta que eles, apavorados, surgiram, então, da presença do Senhor e colheram folha de figueira e fizeram para si cintas. Quando Eva peca contra, como fruto proibido ali, ela não perde a veste de luz que envolvia. Então, quando Adão peca, a veste de luz que envolvia os dois, que é a mesma veste de luz que envolve os anjos, que é uma veste de glória, eles perderam também. Então, perderam o corpo incorruptível e passaram, então, a ter um corpo corruptível. Perdeu a condição para serem imortais, a condição de imortalidade, e passaram a ter, então, a possuir um corpo mortal. É por isso que na ressurreição fala que nós seremos revestidos de mortalidade e o corpo mortal será revestido, então, de incorruptibilidade. O corpo corruptível de incorruptível e o corpo mortal de imortalidade. Seremos imortais quando Cristo retornar em glória e em majestade. Aí, já finalizando, o texto apresenta que Deus chama. Quem toma a iniciativa para salvar o ser humano aqui é Deus. Onde estás? Né? E aí você tem uma promessa aqui no versículo 15, que o Senhor faz uma reunião, e nessa reunião ele fala que deveria colocar inimizade entre ti e a mulher. Aqui ele está falando para Satanás, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. A mulher, em profecia, a primeira profecia aqui, incondicional, a mulher quer dizer igreja, essa inimizade entre Satanás, a semente de Satanás, os seus seguidores, e aqui a mulher e a igreja, de acordo com o relato sagrado, é uma inimizade sobrenatural. Quem é que coloca essa inimizade? Deus colocou essa inimizade entre a serpente e a mulher, e a igreja. Entre a tua descendência e o descendente dela. Quer dizer, entre o descendente da mulher, que é aqui Cristo, e o seu descendente, todos aqueles que seguem o inimigo de Deus. Aí fala assim, esta te ferirá a cabeça, quer dizer, o descendente da mulher deveria ferir a cabeça da serpente. Aí o texto fala assim, e tu lhe ferirás o calcanhar. O máximo que Satanás conseguiria fazer contra a semente da mulher, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui era ferir o calcanhar, que tem a ver com a morte expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Cristo Jesus ressuscita, ele vai então pisar a cabeça da serpente. É por isso que os irmãos evangélicos mencionam, e nós falamos que Satanás é o inimigo vencido, mas não foi destruído. Ele será destruído apenas no executivo, que a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito desse assunto muito importante. É o que eu gostaria de falar para os irmãos aqui. E se alguém tiver pergunta dentro do que eu falei, os irmãos podem responder. Se tiver alguma pergunta para mim, estou à disposição também aqui. Ok, obrigado aí, Aloysio, mas muito obrigado aí. Baseado muito na Bíblia, e isso é importante porque é um assunto que não podemos falar de questões pessoais, mas sim falar do que a Bíblia diz. Só resumindo, se você pegar a sua liçãozinha aí, ouvindo a voz de Deus, no estudo 3, diz assim, nós falamos sobre a Bíblia, que eu falei o resumo, falamos sobre o ato da criação de Deus, e agora estamos vendo sobre a origem do mal. Quantos anjos é composto o exército do céu? De acordo com Apocalipse capítulo 5, 11, diz que é composto de milhões, miríades de miríades. Então, são milhões de anjos que existem, milhões de milhões. Então, você imagina a quantidade enorme de anjos que existem. Isso em Apocalipse 5, 11. Quando nós vamos em Ezequiel, capítulo 28, 14, 15, 17, fala que descrição a Bíblia faz de Lúcifer,
o anjo de luz. Luz quer dizer anjo de luz, né? E ele fala, perfeito era nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Então, Deus criou Lúcifer de forma perfeita. Só que quando ele cometeu iniquidade, deixou de ser perfeito. E aí, verdadeiro ou falso? Que outro pecado esse anjo cometeu? Queria sentar-se no trono de Deus? Verdadeiro ou falso, de acordo com Isaías 14, 12 a 14? Sim, que ele queria subir o mais alto do monte, se sentar no trono de Deus. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Aqui é meio dúbio, no sentido de que, antes de pecar, ele começou a se imaginar igual a Cristo. Mas após o pecado, ele já imaginou-se melhor ou maior do que Cristo. Então, geralmente, a gente pode colocar aí falso. Ele não pretendia ser semelhante, queria ser mais alto, melhor, mais poderoso do que o Altíssimo. Terceiro, queria o lugar de Deus e ser adorado? Sim, ele queria o lugar de Deus ser adorado, verdadeiro. Amor a Deus? Falso. Então, é verdadeiro, falso, mas também a segunda pode se considerar verdadeira se você imaginar no começo, antes de ele desejava ser igual a Cristo, sim. Depois ele quer ser maior, né? No começo a gente quer ser igual a alguém, depois a gente começa a querer ser melhor do que aquela pessoa, né? O pecado nos leva a isso. 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Houve no céu, então, uma grande batalha, uma grande peleja. E a batalha foi contra Cristo e Satanás, ou entre o dragão, a antiga serpente. Pergunta 5. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis 2, 15 a 17. Não, o Aloysio até colocou aí, né, que não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem, do mal, porque se comerem, certamente morrerão ou morrereis, né? Depende aí do tempo verbal. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Deus falou assim, ó, não comam, porque se comerem vão morrer. E a serpente, lá em Gênesis 3, 1 a 5, diz o quê? Certo que não morrereis, sereis como Deus, né? Sereis como Deus. E aí ficou, né? Deus de um lado falando que não deveriam comer, senão iam morrer, e do outro lado a serpente falou, não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus, né? E aí, infelizmente, eles ficaram do lado errado, né? Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? De que viria o descendente da mulher, mulher é a igreja, o Luiz colocou aí para nós, né? E ele esmagaria a cabeça da serpente. Serpente significa Satanás, né? Que então Jesus, que viria da descendência, viria a este mundo. Essa é a primeira profecia messiânica, Gênesis 3, 15. Se vocês quiserem guardar de cabeça isso, primeira profecia messiânica, quer dizer isso, primeira profecia que fala da vinda de Jesus na Bíblia, é Gênesis 3, verso 15, e diz que o descendente da mulher, o descendente da igreja, o próprio Jesus Cristo viria para pisar, esmagar e matar Satanás. Verso 8, de que maneira Satanás nos engana hoje? E esse é um ponto, vou falar aqui bem calmo agora, esse é um ponto importante para mim e para você, não sermos enganados. Do estudo de hoje, de tudo que aprendemos, talvez este seja o ponto principal para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. 2 Coríntios 11, a 14 a 15, e Mateus 24 a 24. Satanás, ele transforma-se em anjo de luz. Presta bem atenção. Nem todo ser espiritual, no sentido não de coisa boa, mas no sentido de ser fora do normal humano, de pegar. Nem todo ser espiritual é do bem. Satanás também se transforma em anjo de luz. Então, se um anjo chegar para você, ele vai chegar como um anjo de luz. Ele não vai chegar com uma idade média pinta Satanás e os seus companheiros, né? Com rabo, com chifre, com tridente, vermelhinho ali, saindo com aquela fumaça, né? E aí
ele vai mostrar como um anjo de luz, poderoso, com a voz suave, que traz paz ao coração. Ele pode... Agora, como é que você sabe que não é os anjos de Deus? Em Mateus, capítulo 24 diz que muitos viriam em seu nome e realizariam milagres e prodígios, mas eles não seriam de Deus. Então, um ponto aqui principal. Nem todo milagre, nem todo prodígio, nem todo sinal miraculoso é de Deus. E isso é importante aprender. Pastor, mas como é que agora eu vou saber? Uma pessoa chega e faz um milagre. Como é que eu sei que é de Deus ou não é de Deus? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais à frente. Aguardem, só para ficar curioso aí um pouquinho, né? Então, percebe de que nem todo anjo, nem tudo vem de Deus. O inimigo vem para também trazer mentira, enganar a nossa vida. Chegou uma pergunta aqui, o que é profecia messiânica? Profecia é tudo aquilo que profetiza, que fala que vai acontecer. Messiânico, Messias, daquele que viria para morrer no nosso lugar e nos salvar. Então, quando fala profecia messiânica, é todo o assunto bíblico que fala do nascimento de Jesus como nosso Salvador. Beleza? Deu para entender? Qualquer dúvida, levanta a mão aí, pode me interromper e perguntar aí. E aí, verdadeiro apóstolo de novo, contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias, Apocalipse 12, 12 a 17. Contra aqueles que não seguem o mandamento de Deus? Contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus? Ou contra aqueles que escolhem alguns só dos mandamentos de Deus? Bem, eu vou contar uma história, uma historieta, para entender. Existia dois terrenos. Um terreno de Satanás e um terreno de Deus. E no meio tinha um muro. E no terreno de Deus, as pessoas escolhiam ficar aqui, e aqui tinha um terreno de Satanás. Satanás saía do seu terreno, entrava no terreno de Deus e tentava pegar as pessoas e levar para o seu terreno. E muitas pessoas, percebendo isso, alguns decidiram subir no muro e ficar no muro, entre o terreno de Deus e entre o terreno de Satanás. E Satanás vinha, atravessava o muro e tentava pegar as pessoas no terreno de Deus. E Satanás, em nenhum momento, ele incomodou as pessoas que estavam no seu terreno, em nenhum momento ele incomodou as pessoas que estavam em cima do muro. Ele só se incomodava com aqueles que estavam no terreno de Deus. E perguntava, mas por que, Satanás, você faz isso? Porque os que estão no meu terreno já são meus, eu não vou ficar mexendo com eles. Para que eu vou mexer com eles? Para que eles queiram, talvez, ir para o terreno de Deus? E mais os que estão em cima do muro, eles não estão no seu terreno. E aí Satanás falou assim, aqueles que não estão com Deus, já são meus, mesmo não estando comigo. Olha bem, por isso que ele só se incomoda com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então é falso, verdadeiro, falso. Ok? Deus só se incomoda com aqueles que se cumprem, são fiéis verdadeiramente à sua palavra. E a última pergunta, como nos é possível vencer Satanás? Isso é um texto de Paulo maravilhoso. Se você puder ler todo ele, Efésios 6, 10 a 18, eu recomendo que você leia de novo. Ele é maravilhoso. Resumindo, ele diz assim, que nós devemos revestir de toda a couraça, ou a armadura de Deus. E lá fala da espada, fala do capacete, mas aqui resume o escudo. O nosso escudo contra Deus é a fé. Então, nós devemos seguir a palavra de Deus, orando todo o tempo. Mas tem a espada, que é a palavra de Deus, e assim por diante, outras partes da couraça que coloca aqui como exemplo o apóstolo Paulo. Mas nós devemos revestir da couraça de Deus, devemos revestir da armadura dele, o principal dele é o escudo da fé. Pela fé, nós somos defendidos das armadilhas de Satanás. Resumindo, recapitulando, Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente, o mal se originou no céu, mas no coração de um ser livre, perfeito e não com Deus. Lúcifer cometeu pecado, que é o quê? A desobediência da lei, desobediência da lei de Deus. E ele enganou os anjos e tem enganado muito através dos sinais e prodígios. A sua ira é contra, então, quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Está lá no último texto, em Mateus capítulo 12, 12 a 17.
gravei aqui, depois vou colocar aí para vocês, aí vocês vão poder ouvir os textos novamente, ok? Mas vamos lá, então. Alguém tem alguma dúvida? Agora o Luiz está ouvindo, pode ouvir as perguntas. Amém. Vamos ao compromisso de fé, então. Se vocês não têm dúvida, nós vamos, então, agora ao compromisso. Você crê que o mal surgiu com um anjo perfeito, criado, que se rebelou contra Deus? Que Deus não criou o mal, mas sim que Deus criou um anjo perfeito e esse se rebelou. E sim, dá um xizinho aí, né? Nós acreditamos que Deus criou Lúcifer. E Satanás, quem criou Satanás foi Lúcifer, o próprio anjo que escolheu se rebelar e ser igual no começo e depois querendo ser até maior do que o próprio Deus. No grande conflito entre o bem e o mal, você e eu queremos ficar do lado de Deus e da sua palavra ou queremos, de que lado nós queremos ficar? Se você quer ficar do lado da palavra de Deus e de Deus, marca um xizinho aí para ficar do lado de Deus. Ok? E agora a última. Estou marcando X aqui no meu também. Você deseja se revestir de toda a armadura. Leia esse texto, gente. Ele é lindo. Você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações da fé, da palavra de Deus, da espada de dois gumes, que corta dos dois lados? Se sim, coloca aí sim e escreve o seu nome e a data de hoje. Terminamos o nosso estudo. É um estudo. Ele é o Aloysio já colocou alguns temas, já nos adiantou alguns temas que nós vamos aprofundar. Por isso que a gente fala que é interessante a palavra de Deus ser estudada um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Ela não é de ordem cronológica, em ordem, vamos dizer assim, 1, 2, 3, 4, mas ela é temática e você vai pegando aqui e lá o seu conteúdo. Então, ele falou um pouco hoje sobre a questão da alma, né? Que foi a primeira tentação que Eva sofreu de Satanás, que a serpente diz lá. Que Deus falou assim, só recapitulando, tá, Luiz? Satanás chegou para Eva e falou assim, Deus falou para Eva, falou assim, para Adão e Eva, não como, porque se vocês comerem, vocês vão o quê? Morrer. E a serpente chegou para ela e falou assim, vocês podem comer porque vocês não vão morrer. Essa é a primeira mentira que Satanás conta para a humanidade, dizendo que nós não morremos. E isso é colocado na doutrina da imortalidade da alma, onde as pessoas pregam que nós vivemos de maneira imortal. A primeira pessoa que disse isso foi a serpente. Mas como isso, pastor? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, tá bom? Porque aí nós vamos ver mais textos, não que eu, o Aloysio, ou qualquer outra pessoa que está aqui possa dizer. Nós vamos ver o que a Bíblia diz aqui, lá em Salmos, nós vamos lá em Gênesis, nós vamos em Apocalipse, nós vamos em diversos textos mostrando o que os profetas, o que os autores bíblicos falam sobre alma. O que é alma? Nós, olha o que eu vou falar, hein? Presta bem, atenção. Nós acreditamos em alma, mas não como é pregado no mundo, porque a Bíblia não prega a alma como é pregada no mundo. Como é que a Bíblia prega sobre o que é alma? Nós vamos estudar daqui a alguns domingos. Só para deixar aí, né? A novela não faz isso, né? Quando está no auge ali que a gente quer saber, dá uma pausa no próximo capítulo. Interessante que ele mentiu a respeito do caráter de Deus lá no céu, para conseguir seduzir uma terça parte dos anjos, e mentiu ali no jardim do Éden, né? Acerca da natureza do homem, para conseguir seduzir Eva ali, acerca de sereis como Deus, né? Uma mentira da paróquia é contada desde o princípio. Por isso que o texto apresenta que ele mente desde o princípio, né? Então, próximo estudo, presta bem atenção. Satanás, ele lá no céu, ele lançou uma mentira sobre Deus. Ele falou que Deus não é justo, que a lei de Deus ela é muito injusta. Porque se Deus falou que aquele que
não obedece à lei de Deus deve morrer? Se o homem ou ninguém é capaz de obedecer à lei de Deus, então Deus não é um Deus justo, porque ninguém consegue obedecer à lei de Deus. E o salário do pecado, aquele que desobedece à lei de Deus, deve o quê? Morrer. Então, o que Satanás acusou Jesus, acusou Deus, acusou a Trindade, é que a lei de Deus não é justa. E Deus não é Deus de amor. E quando Adão e Eva pecaram, Satanás ganhou o primeiro round, ganhou o primeiro tempo, a primeira batalha, porque Adão e Eva não conseguiram obedecer à lei de Deus. E agora? Como, então, Deus pode salvar o homem e a mulher, se o homem e a mulher têm que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. É o que nós vamos ver no próximo estudo sobre o plano da salvação. Então, vamos terminar com uma oração. Aloysio, termina para nós com uma oração. Ok. Querido Deus, nosso Pai amorável, agradecemos a Ti pela revelação da Tua palavra, pelo tempo que nós passamos reunidos aqui com esses irmãos, com esses amigos também, estudando a Tua Santa e Bendita Palavra. O tema de hoje foi sobre o grande conflito, como ele teve a sua origem, como se originou e perpetuou também ao longo da história e atingiu o nosso planeta, e cada um de nós estamos envolvidos dentro desse grande conflito. Mas entendemos através da revelação, a Pai Celestial, que o Senhor veio a esse mundo cheio de dor e sofrimento, pagou o preço do nosso resgate, como sendo a semente da mulher, e venceu o inimigo, pisou a cabeça de Satanás e ressuscitou, e fez uma promessa que voltará para nos levar para o lar da eterna e bendita felicidade. Estenda suas mãos sobre cada ouvinte, sobre cada um dos nossos amigos que estão estudando aí para entregar trabalho, que estão estudando para a prova. Conceda-lhes discernimento e sabedoria, e acima de tudo que teu Santo Espírito esteja em cada um deles, através deles, a fim de que tudo que for estudado aqui no decorrer desse tempo que estivermos aqui participando junto, possa produzir frutos para a honra e glória do teu santo e amável nome. Nos despeça, Pai querido, em sua companhia, na companhia aqui dos teus santos anjos, e conceda-nos uma boa semana. Nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Bom restante de domingo a todos.